E não foi possível que esse momento acontecesse anteriormente, por isso hoje é aquele dia permitido pelo Senhor para que possamos, juntos como igreja, apresentá-lo em oração diante do Senhor. Quero dar as boas-vindas a toda a família, a avó paterna, a Carmen Célia, que está conosco também, veio de Nova Serrana para participar desse momento. Carmen, seja bem-vinda, Deus te abençoe toda a sua casa. Meus irmãos, eu passarei a leitura de Mateus capítulo 19, versículo 13 até o versículo 15. Mateus 19, 13 a 15. Esse é o texto bíblico que nós vamos ler. Eu tenho que pedir ao vovô Miqueias para ele caminhar um pouco mais, porque a família do Rafael Miqueias não é pequena. Graças a Deus, né? Uma família grande, querida, bonita. Ainda tem esses meninos jovens assim, irmãos, que já são avós. E para quem acha que o Miqueias pinta o cabelo, precisa saber que é natural, não é, Miqueias? 100% natural. Ele está dizendo aqui que é por enquanto. E a Alda dizendo pior que é, não é, Alda? Nem todo mundo é agraciado assim. E aqui nós temos o grande João, que é o irmão do Rafa, e o primão, Gabriel. Deus tem abençoado essa família com crianças. Tiago e outros queridos, sejam bem-vindos. E nós somos muito gratos ao Senhor por isso. Irmãos, Mateus 19, 13 a 15 diz-nos assim: Trouxeram-lhe então algumas crianças, para que eles impusessem as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Meus irmãos, nós olhamos para a palavra de Deus e percebemos que crianças como o Rafa sempre foram amados pelo Senhor Jesus e sempre foram muito bem-vindos onde o Senhor Jesus estava. E nós cremos que a palavra do Senhor nos orienta em tudo, portanto, encontramos na palavra do Senhor esse ensino. Primeiro, devemos, como fez o Senhor Jesus Cristo, trazer as crianças, orar pelas crianças e não permitir que ninguém as afaste de nós. É por essa razão que nós temos domingo após domingo, inclusive no próximo domingo também haverá mais uma criança aqui, recebido crianças que têm sido dedicadas ao Senhor. E temos humildemente pedido à igreja: orem por essas crianças, auxiliem seus pais na tarefa maravilhosa, mas desafiadora, de levá-las a Cristo. Irmãos, como diz a palavra do Senhor, nessa noite nós queremos, como povo de Deus, firmar o compromisso de acompanhar o Rafael em seu crescimento e acompanhá-lo em oração. E eu quero perguntar ao irmão Humberto e à irmã Gisele, que são os pais do Rafa, se eles se comprometem diante do Senhor em cuidar, amar o Rafa, de tal modo que vão influenciá-lo nos caminhos do Senhor. Deus abençoe Humberto, você, Deus te abençoe Gisele, Deus abençoou vocês com a chegada dessa herança tão preciosa, esse galardão, dois meninos que sabemos são fruto da graça de Deus. Sejam gratos ao Senhor de tal modo que eles vejam Cristo na vida de vocês todos os dias. Meus irmãos, quantos se comprometem também a acompanhar essa família em oração e naquilo que for possível auxiliar a Gisele e Humberto? Deus seja louvado por isso, glória a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos. Nós vamos recitar a bênção araônica, Números capítulo 6, a partir do verso 24. O que diremos então, irmãos? Números capítulo 6, verso 24 até o verso 26. Estenda a sua mão e vamos juntos dizer: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti
e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Ó Deus amado, cremos que se o Senhor levantar o rosto sobre alguém, haverá paz nessa vida. A tua palavra nos fala de atenção da parte do Senhor, um Deus presente, amoroso, cuidadoso, que se importa com a sua criação e por isso concede paz a quem no Senhor busca paz. Rogamos, ó Pai, que sobre o Rafael esteja a tua paz, que ele possa desfrutar daquela paz que os salvos conhecem, que ele possa neste mundo mau viver a paz que o Senhor preparou para aqueles que em ti esperam e que independe do seu contexto. Muito obrigado, Senhor, porque o Rafael já tem recebido o ensino da tua palavra, tem sido discipulado pelos seus pais a amar o Senhor. Mas nós te pedimos humildemente, ó Deus, conceda ao Rafael aquele momento especial em que ele dirá com convicção que reconhece ser Jesus Cristo o príncipe da paz, o seu Senhor e Salvador. Seja com o futuro do Rafa, Senhor, ajude-o em suas batalhas, livre-o do inimigo de nossas almas, que é contrário à tua vontade. Seja com os seus pais, dando sabedoria para a criação do Rafa. Nós rogamos as tuas bênçãos sobre ele, e como teu povo, suplicamos-te, ó Deus, dá-nos a condição de também cooperar, para que o Rafa cresça como um menino temente ao Senhor, que honre o seu pai e a sua mãe, e que trabalhe em prol do crescimento do teu reino aqui na terra, na certeza de que o Senhor quer abençoar essa vida tão preciosa. Nós já te agradecemos em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. Eu quero pedir à família que fique só mais um instante, porque eu quero entregar ao Humberto o certificado desse momento, e mais uma vez dizer a vocês que nossa igreja está comprometida em oração pelas crianças e no cuidado com as crianças. Parabéns ao Biso Djalma, com quase 90 anos de idade, ainda quer ver outros e outros netos, não é isso, irmão Djalma? Que a indireta caia sobre quem precisa ouvir essa indireta. Há um outro bisneto para nascer lá na Bélgica, é isso mesmo, Alda? O Henrique, que é o filho mais velho da Alda e do Miqueias, e sua esposa estão grávidos, e o Miqueias e a Alda já estão contando 3 netos e querem mais. Não é isso, Alda e Miqueias? Então tá bom. Não que eu esteja dizendo alguma coisa para a Vanessa, não é isso. Somente o meu desejo de ver essa família bonita crescendo. Vanessa, Deus te abençoe grandemente. Pode assentar, permaneçam entre nós, é uma alegria tê-los todos aqui, cultuando ao Senhor. E eu quero convidar uma criança para orar. Quem é a criança que vai orar hoje? Nós vamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que abençoe o culto infantil que vai começar. Então as crianças agora vão para a entrada do templo, onde há plaquinhas com as idades, e cada criança poderá seguir com os seus líderes. Enquanto isso, nós vamos orar aqui ao Senhor. Nós temos 2 crianças para orar. Graças a Deus, porque as crianças têm desejo de orar. Se há mais alguma criança, pode caminhar tranquilamente, porque sabemos que as crianças precisam desse tempo. Enquanto isso, nós vamos preparar aqui as crianças que vão orar. Meu filho vai usar o meu microfone, mas nós temos um outro microfone aqui. Vamos orar, irmãos? Senhor, eu te agradeço abençoe a minha mamãe, abençoe as coisas pelo trabalho da minha mamãe, abençoe a igreja, abençoe a salinha das crianças, abençoe todas as coisas, abençoe que possa cuidar de cada um que está aqui na igreja, limpa o coração, clamamos Jesus, amém. Amém. Vamos orar mais uma vez.
Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado por tudo. Abençoe cada vida que está aqui. Senhor, faça que essa pandemia acabe, para que a gente possa voltar tudo ao normal, se abraçar e ficar muito feliz. Abençoe também aquelas pessoas que estão nos hospitais, entubadas, para que o Senhor tenha piedade delas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe nossas crianças mais uma vez. Irmãos, a primeira igreja tem preparado todo domingo pela manhã, todo domingo à noite e toda quinta-feira, no culto da quinta-feira, o culto infantil. Então, traga as crianças, elas têm necessidades espirituais. Deus as ama e nós, como igreja, temos a responsabilidade de influenciá-las também. Em nosso boletim está a continuidade de João 1,14, que diz assim: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então quero fazer duas recomendações a você. Primeiramente, que você depois leia a pastoral do nosso boletim. Pastor Petrônio escreveu um texto muito edificante, intitulado Um Natal Cheio de Graça e Verdade. E a segunda recomendação é que você abra a sua Bíblia agora, porque nós leremos Lucas capítulo 2, versos 8 a 20. Lucas capítulo 2, a partir do verso 8, vamos acompanhar a leitura em pé, irmãos. Depois os irmãos poderão assentar e ter um bom tempo nessa condição. Estou vendo a Maria ali também. Deus te abençoe, Maria, muito bem-vinda entre nós. Todos são muito bem-vindos mesmo aqui neste lugar. Vamos juntos estudar a palavra que diz-nos assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Podem assentar. O tema desta noite, irmãos, está diante de todos. É uma referência ao evento glorioso da encarnação do nosso Deus, do nascimento virginal do Senhor Jesus Cristo, do Verbo, a palavra eterna, que se fez carne e habitou entre nós, na pessoa real, na pessoa histórica, na pessoa exclusiva, na pessoa bendita de Jesus. Nesse nascimento, estava muito claro o propósito do Senhor, que é também chamado de Emanuel. A palavra Emanuel, uma junção de duas outras palavras, traduzida para a língua portuguesa é Deus conosco.
é aquele Deus que não nos observa ao longe, mas que, importando-se conosco, aproxima-se de nós por graça, por amor. O cumprimento do plano de Deus se deu em meio a alguns eventos muito especiais. Este evento narrado por Lucas é um deles. Quanta glória em meio a tanta simplicidade. Vejam, meus irmãos, quando a palavra do Senhor descreve que pastores, homens simples, homens do campo, estavam trabalhando à noite. E por que estavam? Porque eles vigiavam os rebanhos que poderiam ser atacados, poderiam ser presa fácil para animais ferozes, ou até mesmo animais que poderiam ser roubados. Por isso, esses homens simples, à noite, trabalhavam enfrentando o frio e a escuridão para cuidarem do rebanho que lhes pertencia ou daquele que os contratara. É quando um anjo do Senhor desceu a esses homens simples, e diz a palavra de Deus que a glória do Senhor brilhou ao redor daqueles homens, de tal modo que eles temeram. Nunca tinham visto algo tão especial, tão brilhante, tão esplendoroso, tão glorioso. E aqui eu quero chamar a sua atenção para glória. Na palavra de Deus, inclusive aqui em Lucas capítulo 2, versículo 9, a palavra glória, na língua original, que é a língua grega, é doxa, de onde vem a mais conhecida entre os evangélicos, palavra doxologia, o culto a Deus, a adoração a Deus. Doxa é traduzida como glória, mas para que você entenda melhor o que é glória, é necessário dizer a você que glória é sinônimo de brilho, é aquilo que é especial aos olhos, chama a atenção. Glória é sinônimo de grandeza, esplendor. Glória é o mesmo que louvor, aquilo que é louvável, aquilo que é majestoso. Portanto, ao falarmos de glória, nós falamos daquilo que Deus é. Quando dizemos que o Rei Jesus que chegou em Belém há 2 milênios é o Rei glorioso, é porque reconhecemos que Ele é majestoso, Ele reina sobre todas as coisas, e o seu reinado jamais terá fim. Não há homem, não há poder, não há circunstância que possa abalar o reinado, a soberania de Jesus Cristo. Quando dizemos que Jesus é glorioso, estamos dizendo que Ele é louvável, Ele é digno de louvor. A Bíblia pode nos ajudar a entender melhor o que significa dizer que Deus é digno de toda a glória. Quando um cristão diz glória a Deus, o que ele está dizendo? Olhe para o Salmo capítulo 19, verso 1. O Salmo 19, no verso 1, nos diz assim: os céus, aquilo que Deus criou, os céus proclamam a glória de Deus, a sua majestade. Somente um rei divino poderia ordenar e ser criado o céu. O firmamento anuncia as obras das suas mãos, um Deus que é louvável por tudo aquilo que criou. Mas olhe ainda para Romanos, capítulo 1, a partir do verso 20 até o verso 23. Então você entenderá que em algum momento o ser humano deixou de dar glória àquele que é glorioso. Tudo que ele criou mostra a sua grandeza e majestade, mas os homens, por conta do pecado, que é a rebeldia contra Deus, que gera um distanciamento de Deus, deixaram de dar glória a Deus. A explicação bíblica é porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves,
quadrúpedes e répteis. A palavra do Senhor então diz que não há desculpa para alguém que deixa de dar glória a Deus e dá glória a outra criatura, a um ídolo. Porque quando olhamos para todas as coisas criadas, precisamos reconhecer que um Deus criou todas as coisas, um Deus sábio, que tudo organizou. Não é possível olhar para a criação e dizer que existem diversas divindades que brigam entre si. Não, a harmonia da criação mostra-nos que existe um Deus que planejou e executou muito bem a sua criação. Aliás, irmãos, é impressionante como, depois de nós seres humanos tendo intervido tanto de modo negativo na criação, ainda nos espantarmos com a beleza da criação. Depois de tanto tempo de poluição dos rios, de destruição das florestas, de busca pela extinção dos animais, depois de produção de tanto lixo, depois de tudo que nós fizemos, nós ainda somos arrebatados pelo pôr do sol. Nós ainda nos encantamos com a beleza do mar. Nós ainda ficamos parados diante de uma roseira. Deus, que tudo criou, é glorioso, é majestoso, realiza coisas impressionantes, e só o pecado pode explicar por que os homens deixaram de glorificar a Deus, sendo Ele Deus, e em sua loucura trocaram a glória que deve ser dada a Deus pela glória dada a outras coisas, a outros seres. A palavra do Senhor em Romanos 3, 23, continua a nos explicar por que o ser humano deixou de dar toda a glória que a Deus é devida. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eles não enxergam Deus em sua grandeza, porque os óculos do pecado escurecem o olhar dos homens. Agora vejam a palavra do Senhor antecipando o nosso destino, a nossa vida no céu. Esta grande promessa que é a vida eterna com o Senhor. No livro do Apocalipse, capítulo 19, no versículo 7, há um grande coro, uma multidão, dando toda a glória a Deus, e uma parte dessa descrição diz: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. O que a palavra de Deus está dizendo é o encontro da igreja, a esposa, com o seu esposo que é Cristo. Permitirá uma grande celebração no céu, as bodas do Cordeiro, daquele que salvou a sua igreja. Nesse momento, a igreja diante do Senhor, já redimida, sem a influência do pecado, exultará e com alegria dará toda a glória ao Senhor que a redimiu, ao Senhor que a salvou. Meus irmãos, eu estou falando da glória de Deus, porque é muito pouco dizer que apenas os pastores em Belém, apenas Maria e José, apenas os magos que do Oriente foram ao encontro de Jesus posteriormente viram a sua glória. A partir do nascimento de Jesus, quis Deus demonstrar a sua glória à humanidade, e esse evento dos pastores é muito especial, porque fala de mim e de você, nós que nos sentimos pequenos diante de Deus, nós que nos sentimos limitados para olharmos para o Deus grandioso e santo. A palavra de Deus nos fala de grande glória revelada a um grupo de homens simples. Saiba você que o nosso Rei glorioso quer também mostrar-se em toda a glória dele a você. A palavra do Senhor nos mostra que ele nasceu cheio de glória, porque sempre, desde sempre, o Senhor Jesus Cristo, que sempre existiu e veio a esse mundo em carne há 2000 anos, mas sempre existiu, é o Deus cheio de toda a glória. Olhe para Lucas mais uma vez e você verá no versículo 12, quando a palavra do Senhor nos mostra a indicação àqueles pastores: vocês irão ao encontro de uma criança que está envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Ele está lá na cidade de Davi, que é Belém, uma pequenina cidade de Judá. Mas o que vocês vão encontrar lá, em meio à simplicidade de uma caverna com uma manjedoura, um coxo de animais, uma criança com um jovem casal,
é um evento glorioso, é os céus visitando a terra. Vejam o versículo 16, meus irmãos, quando é dito que eles foram apressadamente e de fato acharam Maria, José e a criança deitada naquela manjedoura. Meus irmãos, o Salvador chegou sem necessidade de qualquer aparato humano, porque Jesus é em si mesmo cheio de glória. Vocês já notaram que os deuses criados pelo homem precisam de um aparato para impressionar os homens? Em todas as culturas, os deuses são retratados com um grande aparato, inclusive militar. Aquele Deus que é cheio de glória em si mesmo não precisa disso. Por isso ele veio na condição de um bebê, na simplicidade de uma manjedoura. Sequer uma hospedaria havia para José e Maria receberem aquele bebê em Belém, porque ele em si é cheio de glória. Existe um sabonete que, no meu entendimento, é o melhor, mais cheiroso, mais especial de todos. Se você quiser saber a minha opinião, no final do culto você me pergunta. Esse sabonete, diz o meu pai, que era usado por minha avó. A minha avó vivia numa fazenda, e quem vive numa fazenda não tem um supermercado por perto, muito menos tinha um aplicativo para pedir o sabonete. E quando ela pedia alguém para fazer as compras, ela dizia, o meu sabonete, e todos sabiam qual era. E eu cresci sentindo o cheiro da minha avó, que com ela convivi poucos anos, porque ela faleceu numa luta tremenda contra o diabetes. E meu pai entendeu que aquele é o melhor sabonete que existe. Meu pai sempre usou e eu senti o cheiro do meu pai e da minha avó. Acontece que eu nem sempre compro aquele sabonete, porque eu não sou fazendeiro como minha avó era. Mas para mim é o melhor sabonete, o melhor que existe ainda hoje. E aí, Milena, o que é que me chama a atenção naquele sabonete? Não há propaganda, Milena, dele, mas ele tem um público fiel. Nós vamos ao supermercado e parece que a irmã Miriam já matou a charada. Esse sabonete, irmãos, é mais caro do que os demais, mas ele sempre está lá e sempre tem gente comprando. Na gôndola do supermercado ele sempre existe. Ele realmente é especial. O que eu quero dizer para você, é tão bom esse produto que não precisa de propaganda. Você não vai encontrar na TV, na internet propaganda. Não há propaganda. Não há, Margarete, não é isso? Mas as pessoas gostam. Irmãos, eu já visitei boa parte dos estados do Brasil, e Brasil afora eu noto que as pessoas usam esse sabonete. Sabonete, eu posso dizer aqui apenas figuradamente, esse sabonete tem glória própria, ele nem precisa de propaganda. Saindo da ilustração muito simples, muito precária de um sabonete, indo ao Senhor Jesus Cristo, ele não precisou de mais do que o corpo de um bebê, uma pequena manjedoura, com um casal acompanhado de poucos e pobres pastores, para aparecer cheio de glória, anunciado entre os anjos, porque Ele é Deus, louvado seja o nome de Jesus. O Salvador é glorioso em seu poder para reinar, o reino está nas mãos dEle. Ele criou todas as coisas do princípio, e o Evangelho de João diz, sem Ele, sem o Senhor Jesus Cristo, nenhuma das coisas que conhecemos teriam sido criadas, e Ele reinará eternamente. A palavra do Senhor diz, que todo joelho, ao fim da história, se dobrará diante do Senhor Jesus, e toda língua o confessará como Senhor. Portanto, Ele realmente não precisou de mais do que o pouco que havia em Belém, quando os pastores o visitaram. O Salvador é glorioso em seu poder para transformar vidas. A história do cristianismo é a história de uma humanidade impactada, e de muitas e muitas e muitas incontáveis vidas transformadas pelo Senhor Jesus Cristo, o que prova que Ele é o Deus glorioso também, e todos podem conhecê-lo em sua glória. Olhem para o versículo 10, quando o anjo que se apresenta aos pastores diz, eu trago a vocês uma boa notícia. Então não fiquem temerosos, porque vocês viram raiar a luz intensa sobre vocês, e porque vocês estão vendo anjos. Talvez você, olhando para o texto impresso
não tenha percebido o que aconteceu. Irmãos, nós estamos falando de uma noite escura. Estavam no campo e sequer nas cidades existia luz elétrica. Nós estamos falando de um grupo humilde, homens cercados de escuridão com animais. De repente um clarão, um ser celestial aparece e diz: eu trago para vocês. E eu fico imaginando os pastores se perguntando: para nós? E o anjo dizendo: é para vocês que eu quero revelar a grande notícia. Mas essa notícia vocês devem replicar. Será para todo o povo. Eu trago a vocês para que vocês reproduzam, divulguem, testemunhem, falem com todos. Notícia que será para a alegria de todo o povo. Hoje nasceu o Salvador, o escolhido para salvar, Cristo, o Redentor. Deus comunicou uma mensagem gloriosa, a mais gloriosa de todas, aos simples pastores de Belém, porque não há excluídos neste plano. Deus deseja apresentar-se em glória a todos, porque Ele é o Deus de todo amor. Olhem, meus irmãos, para o versículo 11, quando aqui a notícia diz: nasceu para vocês, vos nasceu. Que lindo, não é, irmãos? Nós falamos das profecias que indicavam no Antigo Testamento a vinda do Messias. De repente os anjos dizem para homens simples: nasceu para vocês. Vos nasceu quem? O maior de todos da história, o Salvador, o Senhor. A palavra para Senhor é Kyrio, aquele que está acima dos outros senhores. Aliás, o livro do Apocalipse reafirma esse título do Senhor Jesus Cristo. Diz que Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis e Senhor dos senhores. O que o anjo diz para aqueles pastores é: eu estou dizendo que nasceu para vocês aquele que está acima de todos os reinos. Vocês conhecem a glória de Roma que domina Judá? Vocês se lembram da glória do reino davídico salomônico? Pois eu quero dizer que para vocês, para a salvação de vocês, para abençoá-los, para que vocês sejam transformados eternamente, nasceu aquele que é Kyrio, o Senhor dos senhores, o Senhor que está exaltado acima de todos os poderes. Os pastores viram Jesus em sua glória e foram tocados por aquela cena gloriosa, meus irmãos. No versículo 15, depois deles terem visto tudo aquilo, depois dos anjos terem cantado glória a Deus, então o versículo 15 diz que ausentaram-se os anjos daqueles pastores e eles disseram: não há como negar o que aconteceu aqui, não é uma alucinação, não é a visão de um, todos nós vimos e ouvimos. Vamos até Belém. Irmãos, eles deixaram os rebanhos, eles deixaram a fonte de sustento, eles deixaram tudo, e impactados pela glória de Deus manifesta ali, foram a Belém ver os acontecimentos. E mais uma vez eu destaco, que beleza do texto bíblico, os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Irmãos, sempre que a palavra de Deus fala do interesse do Deus grandioso por gente simples, isso me impacta. Vamos a Belém ver aquilo que Deus nos deu, lá em Jerusalém no templo, revezando-se em sacrifícios intermináveis. E estavam os sacerdotes, o sumo sacerdote, tantas pessoas que lideravam a religião em Judá, mas Deus deu a conhecer a sua glória a homens que eram tementes a Ele, homens simples, que estavam nos campos com seus rebanhos. Volto a dizer, Deus não manifestou a sua glória para que aqueles homens se apresentassem como os conhecedores da glória de Deus, mas para que eles fossem divulgadores da glória de Deus. Eles entenderam que aquele nascimento era a esperança da humanidade, era preciso divulgar e permitir que outros também conhecessem tão grande felicidade e confiassem também no Deus em quem eles estavam confiando. Lá no versículo 13, voltando a Lucas 2, é dito que apareceu àqueles homens uma multidão da milícia celestial. Não foi pouco o que foi dito para aqueles homens. Anjos e anjos queriam dizer algo grandioso. E o versículo 14 nos diz que aquela deveria ser a notícia que traria paz
entre os homens, entre todos os homens. Portanto, meus irmãos, nós devemos olhar para esse evento e reconhecer que o conhecimento da glória de Deus deve nos levar a compartilhar da sua glória com todos. Devemos dizer a todos: Jesus nasceu. Aliás, quem utiliza o aplicativo dessa igreja, se não utiliza, pode baixar gratuitamente hoje mesmo. Sabe que hoje foi compartilhado no aplicativo um texto de uma série de 13, exclusivamente no aplicativo, dizendo: fale do Natal. Esse foi o tema de hoje, fale do Natal. E lá daquela devocional eu digo o seguinte: não acredite que todos à sua volta já conhecem o Natal. Muita gente já está se preparando agora para participar da festa à carne, aos vícios, ao consumo. Não haverá Cristo para muitas pessoas naquilo que chamam de Natal. Você precisa falar às pessoas: vocês sabem o que é o Natal? O Natal é a resposta graciosa de Deus à humanidade perdida no pecado. O Natal é a lembrança de Deus que misericordiosamente veio a esse mundo. Na pessoa de Jesus viveu e morreu em favor de pecadores que nele creem, pagou por seus pecados no Calvário. Esse pagamento foi aprovado por Deus Pai, e hoje todos os que creem no Cristo que nasceu em Belém, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e nos céus está, podem celebrar o Natal, porque sabem, o Natal é o nascimento da esperança, o Natal é o nascimento do Rei glorioso, o Natal é o nascimento do Salvador. Vocês precisam chamar todos a que conheçam a Jesus, e por isso festejarão o Natal com alegria e gratidão a Deus. Diz o texto bíblico no verso 17 de Lucas 2, que depois que viram Jesus, eles saíram divulgando tudo acerca do menino. E no versículo 18, algo impressionante é relatado: que todos os que ouviram aqueles homens simples narrarem o que não poderia ser uma invenção, o que de fato aconteceu, se admiraram daquelas coisas. Pregue o Evangelho, meu irmão. Fale do nascimento de Jesus, minha irmã. Pessoas que conhecerão o plano de Deus se admirarão ao conhecerem o Cristo das Escrituras. O Natal é a boa notícia do Deus glorioso para todos os homens. Por isso nós cristãos festejamos o Natal. Creia você também em Jesus, e você terá muitos motivos para celebrar o Natal, como nos dizem os versos 19 e 20, Lucas 2, 19 e 20. Maria guardou tudo aquilo em seu coração, meditou, valorizou o nascimento do Filho Jesus. E os pastores? Os pastores voltaram para a sua vida transformados, dando toda a glória àquele que é majestoso, àquele que é louvável, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Meus irmãos, esses homens relatados em Lucas no capítulo 2 se assemelham a tantos outros que, ao verem Jesus ou ao saberem do nascimento de Jesus, deram toda a glória ao Senhor Jesus Cristo. Maria, no capítulo 1 de Lucas, ao saber do Senhor que ela veria nascer em seu ventre como fruto da ação do Espírito Santo, Jesus, ela então diz em Lucas 1,46: a minha alma também engrandece ao meu Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. No versículo 49, nesse cântico, Maria diz: o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Mais à frente, meus irmãos, nesse cântico, ela diz no versículo 50: a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. O meu convite para você é que você diga como Maria: cumpra-se em mim a vontade do Senhor. É que você diga como os pastores: vamos a Belém, vejamos isto que o Senhor fez. É que você diga como os magos do Oriente: vamos levar os nossos presentes àquele que é digno de ser presenteado, digno de toda a glória e todo louvor. O Rei Jesus é glorioso. Dê com a sua vida toda a glória ao Senhor Jesus Cristo.